Arnaldo, o que você viu pessoalmente lá no Maracanã de Fluminense e São Paulo? O Aguirre elogiou o futebol de São Paulo, achou que evoluiu. Interessante, né? Conversávamos fora do ar. São Paulo começa e termina o jogo com Valdívia e Cueva entre os reservas. Pois é, acho que o São Paulo hoje tem um elenco suficientemente bom para jogar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E ele só entrou no campeonato, na prática, nesse jogo aí. Já tinha jogado o primeiro jogo com os reservas, diante do Paraná, e com o time misto diante do Ceará. Contra o Fluminense foram os melhores. E tinha no banco os que entraram, os 3 que entraram, mais o Cueva, o Valdívia e outros jogadores. O Anderson Martins, zagueiro. Quer dizer, e acho que o São Paulo, do Aguirre, até agora é um time sólido de forma defensiva. Raro tomar o gol que tomou, o gol de empate no acréscimo. Mas ainda com muitas dificuldades ofensivas, né? De criação e, sobretudo, de finalização. Os 2 gols do São Paulo. O São Paulo tem umas defesas menos vazadas do Brasileirão e um dos piores ataques. Os 2 gols do São Paulo no campeonato foram de zagueiros, né? Do Bruno Alves e do Militão. Mas eu acho que o São Paulo tem aí não sofrendo reformulação, como foi, o hábito nos últimos anos, condição de ter um bom campeonato, enfim, por pontos corridos. Acho que o treinador tem esse tino para mudar o time de acordo com o adversário. Acho que isso é importante nesse tipo de campeonato. E enfrentou um adversário que é um time bem organizado, não tem, até curioso, o investimento não é nem comparável o Fluminense em relação ao São Paulo. Você vê os garotos que entraram do Fluminense durante a partida. Qual era o banco do Fluminense, qual era o banco do São Paulo. O São Paulo, mesmo jogando fora de casa do Maracanã, tinha que tentar ganhar o jogo. Eu acho que o São Paulo tentou ganhar o jogo. Jogou melhor, né? No primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. Teve um contra-ataque para matar o jogo pouco antes do gol de empate, que o Everton chutou na trave. Mas é uma questão... Quantas bolas foram na trave nesse jogo? Eu acho que o Fluminense, se não me engano, tinha uma visão... O Fluminense acho que mandou 3 bolas na trave e o São Paulo mandou uma bola na trave. Não, o São Paulo mandou 3. São Paulo, 2 vezes. A bola bateu 2 vezes na trave. 6 bolas na trave. 6 bolas na trave, Isso. E acho que o São Paulo, como o Corinthians no ano passado, e como o próprio São Paulo numa determinada época do ano, tinha um calendário a seu favor. Agora o calendário está a favor do São Paulo, né? O São Paulo vai jogar quase uma vez por semana. Ainda vai ter o jogo de volta da Sul-Americana e as rodadas de meio de semana do Brasileiro. Você entregaria a Sul-Americana? Em caso do São Paulo? Não, acho que não. Dá pra levar? Não, nesse momento, né? O São Paulo tem mais um jogo até a parada da Copa da Sul-Americana, que é o jogo de volta contra o Rosário Central. E até porque já saiu da Copa do Brasil também. Exatamente. Né? Então, não tem a terceira competição. Exatamente. O Rosário Central, que ele empatou lá 0-0. Quer dizer, tá certo. Agora... Mas é assim, são... Aí, em relação a personagens, o símbolo do São Paulo do Aguirre é o Nenê, né? Não é o Cueva, como era no time do Dorival, Cueva depois da saída do Hernandes. É o Nenê que tem sido o jogador mais importante do time. E aí tem algumas situações de jogadores que eram intocáveis até o ano passado, o caso do Cueva, que esse ano, com esse treinador, a situação se modificou até pela concorrência maior em algumas posições. Fale, Jean. Eu acho que assim, eu concordo com o Arnaldo em relação ao elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo acho que é um elenco hoje, até considerando também o fato de que o São Paulo não está mais na Copa do Brasil, é um elenco para brigar em cima no Brasileiro. Não quer dizer brigar pelo título, mas acho que não querer dizer não brigar pelo título não significa que não vai brigar pelo título, porque, de novo, o exemplo do Corinthians acho que vai ficar na cabeça de muita gente. E a questão vai ser ver o quanto o Aguirre vai manter, né? O Arnaldo falou, time titular para valer foi o time com o Fluminense, né? Nos outros, acho que no primeiro jogo, especialmente, era indiscutível que ele estava poupando. Mas a questão acho que vai ser ver o que vai ser time titular do Aguirre. Quer dizer, se a gente vai conseguir definir o que é um time titular do Aguirre, ou se ele vai mudar de time de acordo com o adversário, de acordo com o tipo de jogo, com o objetivo que ele tem na partida. Acho que é uma coisa que
no Brasil ainda gera muito incômodo para o torcedor, sobretudo quando você tem um grande objetivo muito claro. Porque no caso, né, aquela coisa, no caso do Grêmio, no caso do Corinthians, no caso do Palmeiras, você vai ter sempre a dúvida do quanto das mudanças que estão sendo feitas, porque, peraí, mas eu tenho jogo com o Cerro Porteño ali, tenho jogo com o Independiente lá, né? No caso do São Paulo, não. Vai estar muito claro, ou deve estar claro para o torcedor, que a partir de agora, até pelo calendário mais favorável, o time que entrar no Campeonato Brasileiro é o time que ele considera mais apto. Então, não sei se a gente vai poder chamar de titular. Sim. É o time que ele considera mais apto para vencer aquele jogo. E eu tenho ainda muita curiosidade para saber se vai acontecer aquilo que a gente via com a Aguirre no Atlético Mineiro ou se, de repente, isso vai, de alguma maneira, mudar. Tá. Mas são 4 empates e 1 vitória em 5 jogos, né? É pouco. Muito Assim, o que eu vejo em São Paulo, eu falei isso aqui tem já uns 10 dias. O São Paulo está se ajustando, o Aguirre e tal. O time não vence jogos, venceu o Paraná, que aliás parece ser o time, a grande carne assada da competição, né? Tá 100%. Eu né? botei como favoritaço, mas É o único, infelizmente, é o não único, foi é o único bom 100%. começo. Pois é, pela maneira que perde para o Sport, a maneira que perdeu para o Corinthians, o São Paulo pôde ter reservas no jogo contra o Paraná e venceu no Morumbi. E empata. Antes perdeu para o Atlético Paranaense, que foi a derrota que custou a eliminação da Copa do Brasil. A exemplo do ano passado, caiu na Copa do Brasil e vai ter um encontro perigoso com o Rosário Central aqui em São Paulo, porque o jogo lá foi 0-0, empate com gols aqui elimina, como aconteceu com o Defensa e Justiça, foi exatamente assim, né? 0-0 e 1-1, né? Com o Rogério Ceni ainda. Então, assim, ainda não tem resultado, né? Empata, jogos que dava para ganhar do Ceará. O Flamengo fez 3-0 lá, até com facilidade, com toda a crise. O São Paulo não conseguiu ganhar do Ceará. Aí ontem tinha a chance de vencer o jogo e tal, não segurou, tomou o gol no final, contra o Fluminense. É que eu acho que a evolução é na comparação com o São Paulo pré-Aguirre, né, Mauro? Pois é, mas... Eu acho que existe mesmo. Mas é pouco ainda, né? O Aguirre tem que dar mais alguns passinhos à frente, começar a ter resultado, começar a ganhar jogo. Já tem 2 eliminações já nas costas. Tudo bem que ele era recém-chegado, mas caiu para o Corinthians, da maneira que caiu, também tomando um gol no final, a vaga entre os dedos escorreu, ele perde nos pênaltis, com o seu Diego Souza perdendo pênaltis, e depois é eliminado pelo Atlético Paranaense no Morumbi. Tudo bem que o Atlético hoje é o time que ganha muitos elogios e tal, mas foi eliminado em casa. Sim, eu acho que essa discussão pode ser outra se o São Paulo não vencer o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Está sob pressão para Porque conseguir resultado. aí, assim, é o primeiro jogo, entre aspas, o time titular, mas tem que ganhar. O Atlético é bom. É um jogo que vale mais do que os 3 pontos por todo esse contexto. E aí, acho que, como eu falo isso sempre, a gente falou do América. Enfim, e acho que foi talvez a coisa única positiva do ano passado, a diretoria do São Paulo repete os preços promocionais que fez no ano passado, quando o time, digamos, foi levado pela torcida a ficar na primeira divisão. E já contra o Atlético, coisa que não aconteceu na Copa do Brasil, não aconteceu no Paulista, tal, o preço estará lá embaixo e será assim até a parada da Copa, pelo menos todos os jogos que o São Paulo disputar em sua casa até o momento. Assim como o Flamengo, assim como outros times, o São Paulo não pegou uma sequência tão difícil no início. Pegou o Paraná, pegou o Ceará. 2 que vieram da Série B. 2 que vieram da Série B, etc. E tal. Então, está na hora de fato de pontuar de fato. A vitória ontem sobre o Fluminense, que escapou nos finais, no final poderia colocar o São Paulo ao lado do Flamengo, com 7 pontos na primeira colocação. O Arboleda foi um dos principais personagens do jogo, né? Você achou pênalti? Aquele braço que Não, fica eu não atrás? daria. Eu acho que, como é que ele ia cair de diferente daquele jeito? Bate na... Mas aí, Zucca, Eu sei, tem explica, explicação, mas vamos frisar. eu não gosto disso. Mas a orientação, segundo o salvo, Isso. deu o carrinho, Corre o risco de... assumiu a bronca. Isso. Você dá o carrinho, se você não acerta a bola, acerta o jogador com as pernas, É pênalti. é pênalti. Sem dúvida. O mesmo vale para o No braço braço. aberto. Como o cara não dá carrinho, que nem aqueles caras que falam que eles tomam água, né? O cara fica assim, né? Com a bala, né? Estica a perna, cruza o braço assim, tchum, vai dessa lá com 50 metros, né? Se esborracha na água. Então o cara, ninguém dá carrinho assim. Mas o cara dando carrinho assim, cruza o braço ou em posição de sentido, não tem como. Então o cara vai ter que movimentar os braços de alguma maneira para se equilibrar. E o braço solto ali balançando, de repente a bola bate. E quando ela está indo na trajetória, ela é em direção do Pedro.
O cruzamento era certo. Uma jogada com possibilidade razoável de uma conclusão perigosa de um gol. Eu acho que aí, para mim, nem tem dúvida que é pênalti. Agora, quando bate no corpo e depois resvala no braço, aí não, porque é o corpo que bloqueia a bola, e o tronco, eventualmente, sei lá, o peito. Aí depois bate Eu não daria nem o pênalti do Arboleda, nem a falta que o Arboleda reclama de ter sofrido no pênalti. Por isso mesmo que eu chamei de personagem envolvido nesse lance também. Exatamente. Eu achei ali que ele falhou. Falhou Sim, ele falhou. É um zagueiro que falha pouco, falhou. Exatamente. Falhou. Se ele faz o mesmo movimento no um jogador... bote meio maluco, né? Isso. Diz a cartilha do zagueiro, né? Se você não vai alcançar a bola, vai no corpo do cara. É que nem o gol que o Galo fez no Corinthians, do Mantuan. Aquela bola, joga na bola e põe ela para escanteio. Agora, em relação... Esperar tomar o É um pouco choque. parecido. Agora, tem uma questão assim, falando no Arboleda, de novo, o Bruno Alves jogou e jogou muito bem. O São Paulo, de novo, não teve o Rodrigo Caio e os zagueiros do São Paulo estão jogando bem. O Rodrigo Caio machucado, talvez volte contra o Atlético, talvez não volte. A questão é que a concorrência para o Rodrigo Caio no São Paulo tornou-se ingrata, né? A possibilidade dele não jogar como titular, ela passou a ser factível pela evolução do Bruno Alves. Eu tenho uma enquete para lançar.